dia. A gente vai começar agora, ainda dentro de geometria espacial, o estudo de um novo sólido, que é o cone. Vamos começar. Eu coloquei nesse primeiro quadro para vocês algumas fotos de situações reais onde a estrutura cônica ela está presente, tá? Aqui, ó, você tem exatamente o que? A cobertura exatamente de torres de um castelo medieval na Europa. Tá? Pode observar que na parte de baixo dessa estrutura cônica, a gente também tem o que? Estrutura cilíndrica. Olha que interessante. Então é uma mistura de cone com cilindro. Aqui, ó, você tem, por exemplo, o chapeuzinho, né, a cobertura, o telhadinho de uma chaminé, de uma churrasqueira, alguma coisa nesse sentido. E embaixo dele também você tem uma estrutura cilíndrica por coincidência. Então você tem um cone em cima e embaixo você tem um cilindro. Aqui é uma árvore de Natal, que também muitas vezes se apresenta no formato cônico. E de curiosidade, você tem até as esferas penduradas na árvore de Natal, que são as bolinhas, né, de árvore de Natal. Aqui tem o velho conhecido cone, né, de trânsito, usado muito pelos guardas municipais, pela prefeitura, né? Aqui uma casquinha de sorvete, também com a estrutura cônica. Aqui um chapeuzinho, né, de palhaço, de aniversário, formato cônico. Até em cima você pode perceber que tem uma estrutura esférica também. Então o cone realmente ele é uma estrutura que se encontra bastante presente no nosso dia a dia. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a trabalhar um pouco a definição e logo em seguida entender quem são os principais elementos que a gente tem numa estrutura cônica. Vamos começar. Eu coloquei para vocês aqui uma região plana, eu desenhei um plano, só para dar nome a ele eu chamei de plano alfa, ok? Eu desenhei nesse plano alfa uma estrutura circular, tá? Eu coloquei um círculo no mesmo nível desse plano alfa. Essa linha azul que eu estou contornando é a circunferência e toda essa parte interna é o círculo propriamente dito. Ok, e todo círculo ou região circular tem um centro que eu chamei de centro O e o raio desse círculo eu falei que é um raio R. O que eu fiz agora? Eu coloquei um ponto que eu chamei de ponto V fora, externo a esse plano alfa. E agora a minha ideia é o que? É conectar esse ponto V a todos os pontos possíveis e imagináveis sobre a circunferência desse plano alfa. Mas não apenas na circunferência. Eu vou conectar o ponto V aos pontinhos infinitos da circunferência e também dentro da circunferência. Então vão ser pontinhos aqui assim, ó, que eu vou conectar na bordinha dessa região circular, mas também depois eu vou conectar esse ponto V com os infinitos pontinhos dentro dessa região circular. Vamos fazer isso? Vou pegar o primeiro pontinho aqui, tá? O que eu fiz? Ó, conectei ao ponto V. Eu vou pegar mais agora, ó. Peguei esse pontinho, conectei o ponto V. Eu pego aqui e vou conectando. Gente, isso aqui eu vou fazendo de inúmeras formas possíveis, na verdade de infinitas formas, até onde que a sua imaginação conseguir alcançar. Observe que eu fui pegando pontinhos aleatórios, peguei aqui na parte da frente da região circular, e agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar também lá na parte de trás, eu vou pegar aqui assim, por exemplo. Então vou começar a conectar, ó. Conecto aqui, faço a conexão aqui também, e vou fazendo essa conexão. Tudo que eu conseguir imaginar, tudo que a sua capacidade criativa conseguir pensar, tudo que a sua capacidade intelectual conseguir raciocinar a respeito disso. Mas olha só, eu montei uma oca do índio, ou seja, ela está vazia internamente. Para eu preencher, eu tenho que conectar com os pontinhos internos também. Então o que eu vou fazer? Vou começar a conectar internamente, ó, porque senão fica uma estrutura cônica oca. Lembrando de oca do índio, né? Ela fica uma estrutura oca. Então, gente, está aqui, ó. Quando você faz isso infinitamente, até pegar todos, se é que isso é possível, mas pegando todos os segmentos de reta para montar essa estrutura toda, você tem, tecnicamente falando,
um sólido cônico. Tá? Então, o que é um cone? O cone é todo o espaço ocupado por essa estrutura. Não é apenas a casquinha dessa superfície, dessa estrutura, não. É a parte interna também. Então, repito, tá? A gente está falando de sólido. Sólido está relacionado a espaço. Todo o espaço ocupado por essa estrutura, tecnicamente, é o que a gente chama de cone. Ok, e quem são os principais elementos de um cone? Aí o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um outro cone aqui só para facilitar a minha vida, tá? Vou desenhar essa circunferência, tá? Só para não bagunçar aquele desenho, porque senão fica muito confuso, ok? Vou desenhar um pontinho V aqui, fora, e vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Isso é a representação mais simples que a gente pode fazer de um cone. É essa representação que eu fiz para vocês. Caso vocês queiram colocar mais alguns, não tem problema. Só que aí começa a bagunçar o desenho também, começa a poluir visualmente, mas não tem problema, tá? Então tá aí toda a estrutura cônica, todo o nosso sólido cônico aí. Ok. Gente, olha só o que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou marcar para vocês é esse pontinho aqui que eu chamei de ponto V. O que é isso? Isso aqui nada mais é do que o vértice. Então, todo cone possui um vértice. É esse ponto externo aí. Todo cone possui uma base. O que é a base do cone? É exatamente essa estrutura circular aqui, do lado oposto ao vértice. Não apenas o contorno dessa região circular, mas também a sua parte interna. Então, todo esse círculo aqui é o que a gente chama tecnicamente de base. Então, você já sabe que um cone possui uma base e possui um vértice. Tá, obviamente que toda base circular, vou até colocar com uma outra cor aqui, um minutinho por favor, vou colocar um azulzinho mais forte. Toda base circular, obviamente que possui o seu raio, tá? Então, tem um raio ali, tá? Não ficou legal não ficou meio escuro. Deixa eu ver se eu consigo colocar de vermelho, talvez facilite a compreensão, ó. Melhorou um pouquinho. Então, toda base circular, toda estrutura circular possui seu raio. Então, você sabe que no cone você tem o vértice, você tem a base, você tem o raio da base, ok. Agora, uma outra coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Tá vendo essa linha aqui, esse segmento de reta que eu criei? Que sai do vértice e atinge um ponto qualquer posicionado sobre a circunferência da base. É o que a gente chama de geratriz. Lá no cilindro tem a geratriz também. Só que sai de uma circunferência de uma base e atinge um ponto da circunferência da outra base. Só que no cone você não tem duas bases, você só tem uma base. Então sai do vértice e atinge um ponto da base. Tá? Então esse pontinho, aliás, esse segmento de reta aqui, tecnicamente falando, é a geratriz. Grosseiramente falando, é como se fosse também a aresta de um prisma. Tá? Normalmente, geratriz a gente representa pela letra G, maiúscula ou minúscula, aí vai depender do gosto de vocês e também do contexto, tá? Mas é a geratriz também. Gente, uma outra coisa importante. Lá no cilindro, você não tem o eixo do cilindro? O eixo não é aquela reta que passa pelos dois centros das duas bases? Aqui no cone você também vai ter o eixo, só que não vai passar pelos dois centros das duas bases. Por quê? Porque no cone você não tem duas bases, você só tem uma. Então ele vai passar por um vértice e vai cruzar o vértice, o interior do cone, e vai passar lá pelo centro da base e vai sair do outro lado. Aqui você tem tecnicamente o que? O eixo. Então o eixo de um cone ele passa pelo vértice e automaticamente, aliás, obrigatoriamente, passa também pelo centro da base. E está faltando aqui apenas o que?
a altura. Aí eu vou colocar a altura de amarelinho para ficar bem claro, tá? O que é, na verdade, a altura? É a distância que vai do vértice ao plano da base ou até a base efetivamente falando. Mas vamos generalizar porque fica fácil de entender. O vértice, aliás, a altura é a distância que vai do vértice até o plano da base. Ô, gente, a base ela está localizada nesse plano aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês só para ficar mais fácil de compreender. Aqui você tem a base, ok? A base onde se encontra o plano circular ali, tá bom? A base do cone. Vou chamar aqui de plano alfa. A altura nada mais é do que a distância que vai do vértice até o plano da base, formando aqui na base um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então aqui você tem, tecnicamente falando, o que? A altura. A altura, ok? Que a gente representa normalmente pela letra H. Lá no cilindro, a altura também não seria a distância que sai de uma base e atinge o plano da outra base, formando com esse plano um ângulo de 90 graus. O conceito é o mesmo. Então, gente, você tem aí os principais elementos de um cone: eixo, vértice, altura, geratriz, base, plano da base e o raio da própria base. Essencialmente falando, é isso. E agora a gente vai começar a trabalhar classificação. Peguei um cone aqui qualquer e olha só, gente, aqui você tem o eixo. Sai do vértice, passa pelo centro da base. Se você perceber que o eixo forma 90 graus com o plano da base ou com o raio da base, você tem, tecnicamente falando, um cone reto. Então, o que é um cone reto? É aquele cone que possui o eixo formando 90 graus com o plano da base. Simples assim. Agora, olha só esse outro aqui, ó. Sai do vértice, passa pelo centro da base, só que não se formou aqui um ângulo de 90 graus. Claramente o ângulo de inclinação é diferente de 90 graus. Então, quando o ângulo é diferente de 90 graus, você tem um cone oblíquo. Então, cone oblíquo é quando o eixo forma um ângulo diferente de 90 graus com a base. Ok. E cone reto é quando o eixo forma 90 graus com o plano da base. Simples assim. Agora, a gente tem também o que a gente chama de cone de revolução, também conhecido como cone de rotação. A gente já viu isso aqui tanto na esfera como também lá no cilindro. Por que a gente fala que o cilindro é um sólido de rotação ou de revolução? Porque você pode considerar um retângulo e fazer com que esse retângulo gire através de quem? Através ou ao redor de um dos seus lados. Aí cria como se fosse uma porta giratória. Tá? Então você faz o quê? Um retângulo girar ao redor de um dos seus lados, cria, tecnicamente falando, um cilindro. É um sólido de rotação ou de revolução. A esfera, por exemplo, você pega um semicírculo e faz esse semicírculo rotacionar ao redor de quem? Do diâmetro desse semicírculo. Aí você cria, tecnicamente, a esfera. No cone de revolução, você vai pegar o que precisamente falando? Você vai pegar um triângulo retângulo. Olha só, triângulo retângulo. Então você já sabe que o cone de revolução ou de rotação é um cone reto, obrigatoriamente. Então falou cone de revolução, automaticamente é cone reto. Aí você pega e faz o que exatamente? Você pega esse triângulo aqui, faz ele rotacionar, por exemplo, ao redor desse cateto. Quando ele faz esse giro aqui, ele cria, tecnicamente falando, o cone. E aí, eu quero que vocês comecem a se dar conta do seguinte. Pelo fato do cone de revolução ser um cone reto, você identifica, como eu já falei, um triângulo retângulo. Aqui você tem a altura H, tá? do cone reto. Você tem a geratriz G do cone reto de revolução. E aqui você tem o raio R da base. Ok.
uma coisa importante. No cone reto, seja ele também classificado ou denominado cone de revolução, quando você projeta o vértice do cone no plano da base, esse ponto aqui ele vai ser projetado exatamente aonde? No centro da base. Isso é uma informação técnica importante, tá? A projeção do vértice sobre o plano da base coincide exatamente com o centro da base no cone reto. Diferentemente do cone oblíquo. Se você pega esse pontinho aqui, que é o vértice, e projeta na base ou no plano da base, onde que esse pontinho vai cair? Olha só aqui, por favor. Para ele formar 90 graus com a base ou com o plano da base, ele teria que cair aqui, ó, para formar 90 graus. Tá? Como não caiu fora do centro da base, a gente chama ele de cone oblíquo. Então a projeção do vértice sobre a base ou sobre o plano da base, se essa projeção cair no centro da base, é um cone reto. Se cair fora do centro da base, é um cone oblíquo. No cone de revolução, ele é reto. Então, quando você pega o vértice e projeta, você tem exatamente o que? O centro da base. E aí, você aplica teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. Hipotenusa, cateto e cateto. Então, o teorema de Pitágoras fala o quê? Que o quadrado da hipotenusa equivale à soma dos quadrados dos catetos. Isso é fundamental enxergar esse triângulo retângulo em um cone, tá? Que a geratriz ao quadrado equivale à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado no cone de revolução ou num cone reto. Gente, tem também o que a gente chama de cone equilátero. O que é o cone equilátero? Aí você tem que enxergar o seguinte. Olha só o triângulo que se forma entre o vértice, entre esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Esses dois pontinhos nada mais são do que as extremidades, no plural, da circunferência da base. Então aqui você tem do ponto A até o ponto B, você tem o diâmetro da base passando pelo centro O. Aqui é R, aqui também é R. Ok. O que é o cone equilátero? É quando você percebe que esse triângulo formado pelo vértice V e pelo diâmetro da base, ele é um triângulo equilátero. É isso que é o cone equilátero. É quando o vértice forma um triângulo equilátero com o diâmetro da base. Show de bola. Se é triângulo equilátero e aqui mede 2 R's, então obviamente aqui também é 2 R's, aqui é 2 R's. Então os três lados são 2 R's. Tá? Então isso aqui, tecnicamente falando, é a geratriz. Só que a geratriz mede 2 R's. Isso aqui, tecnicamente falando, é a geratriz. Só que a geratriz mede 2 R's. Então isso aqui também, pelo fato de ser equilátero, o 2 R's, que é o diâmetro, também é a medida da geratriz. Tá? E aí, o que vai acontecer? Prestem, por favor, atenção. Isso aqui, ó, não é a altura H do cone, é a altura H do cone. Só que é também a altura H do triângulo equilátero. Então, vou escrever aqui, ó, a altura H é também a altura do triângulo equilátero. Que triângulo equilátero? Do triângulo equilátero VAB. E como é que se calcula a altura de um triângulo equilátero? A altura é lado raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é lá da geometria plana. É o lado do triângulo que multiplica raiz de 3 sobre 2. Gente, o lado do triângulo não é 2 R's? Então é 2 R's raiz de 3 sobre 2. Ok? Aí você anula esse 2 com esse 2, te sobra o quê? R raiz de
3. Então está aqui a fórmula. Olha só, a altura H de um cone equilátero, está aqui, ó. A altura H de um cone equilátero é R raiz de 3. Precisa de decorar? Talvez, mas se vocês entenderem a definição de um cone equilátero, já está ótimo, já está muito, muito, muito bom. Então, gente, cone equilátero basicamente é isso. Como é que você poderia imaginar? Imagina, por exemplo, um bolo feito de forma cônica. Bom, imagina um bolo em formato cônico. E aí você vai cortar esse bolo de cima para baixo, passando pelo V, pelo vértice, passando pelo diâmetro da base. Você vai cortar rigorosamente no meio. Gente, quando você tem exatamente, ó, aqui você tem a parte do cone, a estrutura, aqui você tem a base, aqui você tem um contorno lá da circunferência da base, centro da base, vértice do cone. Quando você passa uma faca exatamente, ó, aqui e saindo do lado de cá, você vai criar exatamente qual estrutura? Você vai criar sempre uma estrutura de um triângulo. Esse triângulo, obrigatoriamente, ele contém o quê? Ele contém o eixo. Ele contém o eixo do cone. Então, quando você faz um corte, num cone, passando pelo vértice e pelo centro da base, você está criando, na verdade, o que a gente chama de seção meridiana. Seção meridiana de um cone é sempre uma figura triangular. A seção meridiana de um triângulo, de um cone, desculpa, é sempre uma seção triangular. E o que é exatamente a seção meridiana? É aquele corte que você faz no cone, passando pelo vértice e também pelo centro da base. Automaticamente, esse triângulo vai conter também o eixo do próprio cone. E o que significa isso, gente? Que tipo de triângulo é regra geral? Regra geral. Você vai sempre ter um triângulo isósceles. Esse lado aqui vai ser exatamente igual a esse, obviamente que se o nosso cone for reto. Então, o cone sendo reto, você sempre cria um triângulo isósceles como sendo a seção meridiana, tá? E se for um cone inclinado, oblíquo, aí pode ser qualquer tipo de triângulo. Se ele for reto, é no mínimo um triângulo isósceles, um triângulo que tem os dois lados iguais. Mas a minha preocupação maior com vocês é isso daqui, ó. Nesse momento, tá? O cone equilátero, identificar que esse triângulo aqui possui os três lados iguais e a fórmula para se calcular a altura do cone é, na verdade, a altura de um triângulo equilátero. Que fazendo esses devidos ajustes, a altura é R raiz de 3, especificamente para o cone. Bem, feita essa abordagem, a gente falou sobre o cone de revolução, seção meridiana, cone equilátero. Vamos para a parte da seção transversal. Aqui, gente, eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque tem várias relações importantes que vocês podem fazer. Seção transversal é quando você secciona o cone de forma paralela ao plano da base. Lá na seção meridiana, você faz um corte contendo o eixo do cone. Na seção transversal, o corte ele é feito paralelo em relação ao plano da base. Então você vai imaginar exatamente esse corte aqui assim, por exemplo, ó. Prestem atenção, por favor, agora, hein? Você fez um corte, fez um plano, passou esse plano aqui assim, ó. Passou aqui na parte da frente, ok. Quando você faz esse corte, você vai criar exatamente o que nesse cone? Você vai criar essa região circular aqui, ó. Você cria exatamente essa região circular. Gente, essa seção circular é, tecnicamente falando, paralela à região circular da base. Sendo duas regiões circulares paralelas uma com a outra, você pode falar que esse corte foi feito na transversal.
Então você tem uma seção transversal. E aí, eu quero que vocês prestem muita atenção agora, porque tem um monte de coisa para a gente fazer, tá? O que eu vou fazer? Eu só vou melhorar, vou apagar esse círculo aqui e vou melhorar ele um pouquinho para ficar melhor, para eu poder trabalhar com vocês agora. Um minutinho, por favor. Então vou tentar caprichar um pouquinho mais agora. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Então tá aqui a nossa seção transversal, que é uma seção circular paralela à base. Ok, ficou legal. Aqui você tem exatamente o que? O centro da seção transversal, ou seção circular de forma mais simples. Aqui você tem o centro da base. Gente, o que eu vou fazer agora? Prestem por favor atenção. Tá vendo quando eu fiz esse corte aqui? Imagina que essa ponta do cone seja completamente descolada, destacada, separada do cone como um todo. Tá? Então você tem esse cone pequenininho e você tem um cone original grandão. Então você tem um cone pequenininho e você tem um cone original grandão. Ok. Vou chamar aqui, eu coloquei R minúsculo, mas eu vou chamar de R maiúsculo. Por que R maiúsculo? Porque é o raio maior do cone, maior. Ok. Aqui você tem o raio também da seção transversal. Vou chamar de R minúsculo, tá? R minúsculo, por que minúsculo? Porque é o raio menor do cone menor. Olha só que interessante agora que eu posso, por exemplo, criar. Aqui, ó, eu poderia perfeitamente falar que essa distância daqui até aqui é a geratriz G pequena, minúscula, do conezinho de cima. Eu poderia perfeitamente falar que isso tudo aqui, ó, é nada mais, nada menos do que a geratriz G do cone grandão. Geratriz G do cone grandão. O que eu vou fazer para facilitar aqui? Agora eu vou representar a altura do pequenininho, do cone pequenininho, e a altura do cone grandão. Gente, daqui até aqui, eu poderia falar que é o que? É o eixo do cone pequenininho, e daqui até, aliás, isso tudo aqui, tá? É o eixo do cone grandão. Show de bola! Agora, gente, prestem por favor atenção, tá? Vou fazer uma marcação aqui agora. A altura é exatamente o que? Vai sair do vértice e vai atingir aqui, ó, a base, formando com a base um ângulo de 90 graus. Isso aqui é o que eu vou chamar de altura H, H pequenininho. Mas eu também poderia traçar a altura H do grandão, tá? Do cone grandão. Aí é só continuar e aí a projeção vai bater aqui embaixo, formando aqui embaixo um ângulo de 90 graus. Então isso tudo aqui, ó, para não embolar o desenho, isso tudo aqui é exatamente o que? É a altura H do meu cone grandão. Então tu percebe o quê? Que existe o H para o pequeno, para o cone pequeno, existe o H para o cone grandão. Existe a geratriz para o pequenininho, existe a geratriz para o grandão. Existe o raio da base do cone grandão, existe o raio da base do cone pequenininho. Então existe tudo para tudo. Existe um, existe para o outro. E esse cone de cima, a pontinha desse cone, ele não é um sólido semelhante, praticamente idêntico. Por que eu não posso falar que é idêntico? Porque as proporções são outras, né? As dimensões são outras. Mas ele é semelhante. Ele é como se fosse uma cópia, só que reduzida, do grandão. Então, pelo fato deles serem semelhantes, eu posso fazer uma proporção entre eles. Eu posso estabelecer proporções entre eles. Agora começa a ficar legal. O raio do pequenininho, olha só aqui por favor, hein? O raio da base do cone pequeno, quando eu divido pelo raio da base do grandão, vai dar um resultado K, uma constante K. Quando eu pego o raio do pequeno, da base pequena, e divido pelo raio da base grande, o resultado é o mesmo,
De quem? Da geratriz do cone pequeno com a geratriz do cone grandão. E o resultado também vai ser o mesmo de quem? Da altura do cone pequenininho dividido pela altura do cone grandão. Sempre vai dar o mesmo resultado. Quando eu divido raio por raio, geratriz por geratriz, tá? Altura por altura, o resultado é sempre igual. É lógico que aqui eu considerei a parte de cima, Rzinho, Gzinho e o Hzinho, como sendo o quê? O cone pequeno. E obviamente que eu considerei a parte de baixo de cada fração como sendo o cone grandão. Rzão, Gzão, Hzão. A mesma coisa, gente, olha só, R é medida de comprimento. Óbvio, R, raio, tanto para um quanto para outro, tá? G, geratriz, é medida de comprimento. A G é o tamanho da geratriz. H é o tamanho da altura H do cone. Isso aqui é tudo dimensão única, dimensão 1, medida de comprimento. Comprimento, vou escrever aqui, ó, medida de comprimento. Então vai ser K elevado a 1. K elevado a 1. Agora, quando eu comparo a área da seção com a área da base, aí é a área. Aí é a área. Então a proporção vai ser sempre alguma coisa quadrada. Só que a área da seção, gente, a área da seção é a área da base do cone pequenininho. Concorda comigo? Ó? A área dessa seção aqui, ó, é a área da base do cone pequeno. E o que é a área da base, efetivamente falando aqui? Ó? É a área da base do cone grandão. Então, quando eu pego a base pequena e divido pela área da base grandona, é o mesmo que se eu estivesse fazendo o quê? A altura do pequeno dividido pela altura do grandão. Mas se isso aqui é área, é quadrado, e o H é dimensão, é comprimento, então o que significa? Eu coloco quadrado, porque a área é grau 2, centímetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, e a altura H, senão o expoente é 1, na verdade, né? Então, para compensar, eu elevo ao quadrado. Isso aqui eu estou trabalhando com a ideia de área. Só que tem um detalhe, eu poderia fazer h pequeno ao quadrado com h grandão ao quadrado. Aqui, ó, h pequeno com h grandão. Mas eu poderia fazer também o quê? G pequeno com g grandão. Por quê? Porque é tudo o quê? Ó, igual. Então eu poderia falar exatamente o quê? Ó? Área da base pequena dividida pela área da base grandona, B pequenininho, B grandão, equivale a quê? G pequeno sobre G grandão. G pequeno sobre G grandão. Só aqui ao quadrado, porque isso aqui é a área e aqui é potência de grau 1 apenas. Então, para compensar, eu elevo ao quadrado. Mas eu poderia fazer também em relação a R. R pequenininho com R grandão. Então, olha só que interessante. R pequenininho com R grandão. Mas como isso aqui é medida de comprimento, grau 1, para eu compensar, porque isso aqui é a área, eu elevo ao quadrado cada um dos dois. Tá bom? Mesmo porque isso aqui é K, ó, é K. Concorda comigo? Sendo K, então o que eu poderia fazer? O K eu elevo ao quadrado também. Então, gente, olha só, você pode estabelecer inúmeras possibilidades aqui. Olha que interessante aqui, ó. A área da base pequena está para a área da base grandona. A área da base do cone pequeno está para a área da base do cone grandão, da mesma forma que a área lateral do cone pequeno está para a área lateral do cone grandão. Ou da mesma forma que equivale a área total do cone pequeno está para a área total do cone grandão. Observe que aqui, ó, é tudo área, área, área. E aqui a constante K, pelo fato de ser área, é sempre o K ao quadrado. Aí eu posso fazer todas as outras combinações que você puder imaginar. Volume, olha só que interessante, ó. O volume Vzinho está para o volume grandão, da mesma forma que o K elevado a 3. Essa divisão V, se eu pego o volume do cone pequenininho e divido pelo volume do cone grandão,
o resultado nada mais é do que o K, só que como é volume, elevado a 3. Entenderam que legal? Show de bola, né? Então isso aí tudo você tem que estar familiarizado, tá? O que você tem que fazer? Eu vou até apagar um pouquinho aqui, ó. Você tem que fazer exatamente o que? Você tem que enxergar todas essas relações aí, ó. Apaguei para ficar mais limpo para vocês. Vocês têm que pegar pedacinho por pedacinho, fazer esse tipo de comparação e ver o que acontece. Mas a seção transversal, ela cria um cone menor, só que um cone semelhante, proporcional ao cone grandão, que é o cone original. Gente, feito isso, olha só que interessante também a gente vai ver a partir de agora. Superfícies do cone. Quando você faz a planificação de um cone está aqui, tá? O raio da base, a geratriz, a altura. Do outro lado, geratriz também, né? Por quê? Porque se eu peguei o vértice, projetei lá no plano da base e coincidiu com o centro da base, então se criou automaticamente um triângulo isósceles. Então, essa medida aqui é exatamente igual a essa medida aqui, ó. São duas geratrizes com o mesmo tamanho, com a mesma medida. Professor, e se eu fizesse um cone inclinado? Então, vou voltar 2 quadros, eu acho. 1, 2. Tá aqui, ó. Gente, isso aqui não é geratriz? É. Mas isso aqui também é geratriz? É. Só que são duas geratrizes de tamanhos diferentes. Então, eu poderia, por exemplo, falar que isso aqui é uma geratriz 1, poderia falar que isso aqui é uma geratriz 2. Só que aí começa a complicar bastante o nosso raciocínio. Mas tome cuidado com essas bobeirinhas que aparecem no meio do raciocínio, tá? Pelo fato de ser um cone reto, essa geratriz aqui é exatamente igual a essa geratriz e é exatamente igual a todas as outras geratrizes que você conseguir imaginar nesse cone. Porque ele é isósceles, todas as geratrizes são iguais. A distância do vértice a qualquer ponto da circunferência da base é sempre a mesma distância. Quando você faz a planificação do cone, tu vai encontrar exatamente isso aqui ó, como parte lateral do cone. Isso aqui é a estrutura lateral planificada. E isso aqui é a base do cone, a base circular efetivamente falando. A base circular é uma base que possui raio R. É o raio R aqui, ó. É esse R aqui e esse R. Gente, isso aqui é o que a gente chama de quê? Ó, de setor circular. Lembra da nossa aula de geometria plana, quando a gente fez a área de várias figuras planas? A gente trabalhou o setor circular exatamente por causa de quem? Por causa principalmente do cone. Quando a gente olha a estrutura lateral do cone, você enxerga um setor circular. É uma fatia da pizza. Não interessa qual é o tamanho da fatia da pizza, mas é uma fatia da pizza. E aí eu quero que vocês prestem muitíssima atenção para mim agora, por favor. Muita atenção. Quando você sai daqui do vértice até aqui assim, ó, formando a geratriz, na verdade, é você sair daqui e chegar até aqui, ó. Se você pega isso daqui, imagina que você estivesse fazendo agora essa figura aqui num papel e recortando na folha de caderno de vocês. Se você fecha essa estrutura aqui, ó, de novo, você vai perceber que isso aqui é a geratriz do seu conezinho. Você pode até dar uma pausa no vídeo agora, fazer rapidinho agora num caderno, numa folha de papel ofício, cria um desenho mais ou menos nesse formato e fecha a figura. Você vai perceber que isso aqui ó, é o vértice, e isso aqui ó, é exatamente o que? É esse pontinho aqui. Se eu criasse esse pontinho, o que seria? Poderia ser isso aqui. Ó. Se eu pegasse esse pontinho, poderia ser isso aqui. Se eu pegasse esse pontinho, poderia ser esse. Esse pontinho poderia ser esse. Você vai dando a volta ao redor, obviamente, da circunferência da base. Aí você fecha esse pontinho com esse pontinho. Quando você junta esses dois aí, nessa figura do papel que eu mandei vocês recortarem, você juntou e formou a circunferência da base de novo.
Então isso aqui é geratriz, ó. Isso aqui é geratriz, isso aqui é geratriz também. E o que é isso daqui? Isso aqui, ó, é a circunferência da base do cone. Essa distância todinha aqui ao redor, ó, isso tudo aqui nada mais é do que a circunferência da base. E como é que você calcula o comprimento de uma circunferência? O comprimento de uma circunferência é 2πr. É exatamente o 2πr que eu coloquei aqui para vocês. O que é esse R? É esse R aqui da própria base. É o R da própria base. Deixa eu apagar só esses pontinhos aqui para não embolar o campo visual de vocês. Gente, tranquilo. Entendi isso aqui. Percebi que isso aqui é geratriz. Percebi que isso aqui é geratriz. Percebi que isso aqui nada mais é do que a circunferência da base do cone, só que agora planificado. Isso aqui é a própria base, que já era plana, obviamente. Ok. Identifiquei que isso aqui, ó, é um setor. Vou escrever aqui, ó. Identifiquei que isso aqui é um setor circular. Show de bola. E aí, o que vai acontecer? Eu vou começar a trabalhar com áreas, com volumes, a partir daí. Como que se calcula a área de um setor circular? Que normalmente eu poderia representar simplesmente assim, ó, a área do setor circular. Está aqui, ó, ASC. A gente já aprendeu que a área de um setor circular é o L que multiplica R dividido por 2. O que é o L? O L é o tamanho, é o comprimento do arco desse setor. Exatamente o que? É o comprimento desse arquinho aqui, ó. Isso aqui é o L, é o tamanho do arco desse setor. Então, quando se fala em 2πr, eu estou falando, na verdade, do L. O L, na verdade, o L, ele é uma parcela, ele é uma fração, ele é um percentual do todo o comprimento da circunferência. Ele representa um percentual da circunferência completa, entendeu? Mas o que nos interessa? Para eu calcular a área de todo esse setor circular aqui, uma das fórmulas que eu posso fazer é pegar o L, tá, que é o comprimento do arco, e multiplicar pelo R, que é o raio do seu arco. Show de bola, tranquilo. Só que esse setor circular nada mais é do que a área lateral do cone. Então, qual é a estrutura plana da lateral de um cone? A lateral de um cone é, na verdade, um setor circular. Se fosse para eu calcular a área lateral de um cone, eu tenho que calcular, na verdade, a área de um setor circular. Agora, o L vezes R dividido por 2, o L, na verdade, sendo o comprimento do arco, eu sei que ele mede quanto? Daqui até aqui. Ele mede 2πr. Agora, o R sendo o raio do arco, tá aqui, ó, o raio do arco, ele mede quanto? G. Então, sabendo que um é 2πr e o outro é G, na fórmula LR sobre 2, eu troco o L, que vale exatamente o que? 2πr, ok? E o R, que eu sei que vale G. Então, onde fica L vezes R, é 2πr vezes G. Aí eu cancelo esse 2 com esse 2, me sobra πrg. Gente, a partir de agora, a área lateral de um cone, você calcula como πrg. Isso aqui é fórmula, tem que decorar. πrg. O π é o número irracional, 3,14. O R, o que é o R? O R é o raio da base. E o G é o tamanho da geratriz. Então, a área lateral de um cone, a partir de agora, é πrg. Ok. E o que seria a área total? A área total
Não é você pegar toda a área lateral e juntar com a área da base? Sim. A área lateral é πrg. E o que é a área da base? É a área de um círculo. Então é πrg mais πr ao quadrado. Aí você coloca o πr em evidência, coloquei o πr em evidência e divido cada um desses dois aqui, ó, por esse fator comum em evidência. πrg dividido por πr, me sobra apenas g, mais πr ao quadrado, dividido por πr, me sobra apenas o outro r. Então, você tem agora exatamente o quê? Que a área total de um cone, tá, vai ser πr, que multiplica g mais r. Tem que decorar? Tem que decorar. No mínimo, você tem que enxergar que a área lateral, aliás, a área total, é você pegar a área lateral, πrg, e somar com a área da base, πr ao quadrado. No mínimo, isso. Se você souber essa fórmula aqui, você vai de forma mais objetiva. Então, área lateral, πrg. Área total, πr e g mais r. Tá, e se por acaso eu estivesse trabalhando com um cone equilátero? Num cone equilátero é aquele cone onde as laterais, as geratrizes do cone, são exatamente iguais a quem? Ao diâmetro da base. Porque quando você forma aquele triângulo do vértice com o diâmetro da base, o triângulo tem que ser equilátero. Então os três lados são iguais. O lado da base do triângulo é 2R, que é o diâmetro. Então as duas geratrizes também têm que ser iguais a 2R. Então no cone equilátero, obrigatoriamente, os dois lados, que são as duas geratrizes, tem que ser igual ao terceiro lado, que é o diâmetro. E aí, como que ficaria, por exemplo, a área lateral? Aí a área lateral fica como? A fórmula não é πrg? πrg. Ok. Só que o g vale 2R. Então fica πr, que multiplica o g, que agora eu troco por 2R. Então fica 2πr ao quadrado. 2πr ao quadrado. Gente, olha só que interessante. No cone equilátero, a área lateral é 2πr ao quadrado. O que é πr ao quadrado? πr ao quadrado é a área do círculo da base. Então, que interessante que a gente acabou de descobrir. A gente descobriu que isso aqui, ó, sendo a área da base, você tem que a área lateral é 2 vezes a área da base. Olha que interessante no cone equilátero. Se você quiser calcular a área lateral de um cone equilátero, basta você calcular a área da base e multiplicar por 2. Interessante, né? Isso aqui, gente, ó, bastante interessante, tá? Precisa de decorar? Não. Mais importante você saber que no cone equilátero, G equivale ao diâmetro. Geratriz e diâmetro têm o mesmo tamanho. Ok. E se fosse para eu calcular a área total? Bem, gente, a área total de um cone, não é πr g mais r? Tá aqui, ó. πr que multiplica g mais r. πr e g mais r. Show de bola. Só que o g vale 2R. Então, onde tem g, eu troco por 2R. Então, fica πr, que multiplica o g, que vale 2R, mais r. E aí fica como isso aqui? πr, que multiplica quanto? 3R's aqui, ó. 3R's. Então, a gente tem que a área total... Opa, vou colocar até um T minúsculo aqui, vai ficar igualzinho. A área total é 3πr ao quadrado. 3πr ao quadrado. E tinha que ser, né, gente? Óbvio, né? Porque se só a lateral são 2πr ao quadrado, se você coloca mais a base, você está colocando mais um πr ao quadrado. Tinha que ser, obviamente, 3πr ao quadrado. E 3πr ao quadrado é 3 vezes a área da base. Porque πr ao quadrado é a área da base, que é a área de um círculo.
Então, você calculando a área total de um cone equilátero, você só precisa de calcular a área da base e multiplicar por 3. Bem interessante, né? Então, está aqui, ó, superfície do cone, área total e área lateral. Show de bola! Gente, volume do cone. Volume do cone. Como é que a gente vai fazer? Olha, eu vou trabalhar o volume do cone, seja ele qual for, tá? Ele sendo reto ou oblíquo, ele sendo um cone isósceles, um cone equilátero, qualquer outro tipo de cone que você puder imaginar. Isso aqui, gente, é um volume de um cone qualquer. Qualquer cone, lembra do princípio de Cavalieri? Então é o princípio de Cavalieri que a gente usa para provar essa fórmula. O volume é sempre o que? Regra geral, área da base, que você multiplica pela altura. Só que no cone é 1/3 da área da base multiplicada pela altura. Vou repetir. Quando você trabalha com cilindro, quando você trabalha com prisma, como é que você calcula o volume? A área da base vezes a altura. Ok, área da base vezes a altura. No cone é 1/3 dessa área da base vezes a altura. 1/3. Não esqueçam disso aqui, por favor. Tá? Pesquisa na internet, depois no YouTube, por que é 1/3? Por que é a terça parte? Por que é aproximadamente 33%? Fica essa curiosidade para vocês. Gente, a base do cone é um círculo. Então está aqui, 1/3 de quem? De πr ao quadrado. Obviamente multiplicado pela altura. 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Então não esqueçam isso, por favor, tá? A partir de agora, o volume do cone é 1/3 da área da base do cone, que multiplica, obviamente, a altura do cone. Ou seja, 1/3 da base, que é um círculo, e a área de círculo é πr ao quadrado, que multiplica a altura. Essencialmente falando, é só isso. Agora, e se por acaso você estivesse trabalhando com cone equilátero? No cone equilátero, eu já aprendi que a giratriz, por exemplo, vale 2Rs. A gente vai precisar disso aqui? Não, só se eu quisesse trabalhar, tá? Mas não vou por esse caminho, não. Mas olha só, você não precisa da altura H, e a gente já aprendeu que a altura H de um cone equilátero é R raiz de 3. Lembra disso? Não? Então vamos voltar lá num quadro lá atrás. Olha aqui, por favor. Aqui, ó, achei. A altura, olha só que interessante. Num cone equilátero, a altura é raio vezes raiz de 3. Então vamos jogar esse valor. Ó. A altura equivale a raio raiz de 3. Vamos jogar esse valor para o H lá naquela formulazinha, tá? Então a gente chega aqui, ó. Então vamos lá. O volume vai ser 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Eu acabei de falar que a altura de um cone equilátero é o quê? R raiz de 3. Então vai ser 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. R raiz de 3. E aí você tem o que exatamente? Ó, π raiz de 3 R ao cubo sobre 3. Então tem aqui, ó, π raiz de 3 R ao cubo dividido tudo isso por 3. Complicou, né? Por isso que eu te falo, vale a pena ficar decorando um monte de fórmula? Sinceramente, acho que não. Eu acho que é mais interessante você saber o básico, a base, as fórmulas principais, e depois você ir esmiuçando, você ir buscando essas informações extras. Por exemplo, isso aqui, ó, é interessante vocês saberem, que a altura de um cone equilátero é raio raiz de 3. Aí você vai aplicando essas bobeirinhas nas fórmulas aí de área, lateral, área total, volume e assim por diante. Gente, e se fosse, por exemplo, para a gente fazer exercícios? O que vai acontecer? Eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça a partir de agora. Tem essa questão aí, número 1.
A geratriz de um cone circular reto mede 10 centímetros e a sua área total é 96 pi centímetros quadrados. Com base nisso, é para vocês calcular especificamente para este cone, né, com essas características. Calcular o raio da base, a altura do cone, a área lateral desse cone e o volume do cone. E eu quero que vocês também façam para mim essa questão número 2. Num cone circular reto, normalmente fala cone circular, mas não tem necessidade não, tá? Quando você fala cone, já fica subentendido que ele é, obviamente, circular. Então, num cone circular reto, de altura 12 centímetros, a área total vale 90 pi centímetros quadrados. E o volume é 100 pi centímetros cúbicos. Calcular o raio da base e também calcular a geratriz. Mas vou deixar para vocês fazerem, porque não fica uma aula muito pesada. Obrigado, bom estudo para vocês. A gente se vê na próxima aula.